louvores e reverência ao Senhor. Amém. Obrigado por tua presença em nosso meio, continua ao nosso lado, nos auxilia, faz claro a tua palavra em nossas mentes. É o que te pedimos desde já em nome de Jesus. Amém. Sejam todos mais uma vez bem-vindos à casa de Deus. Amém. Só um anúncio antes da palavra. Júlio pede para avisar vocês que teremos um jogo às 4h30, 4h30. Todos estão intimados a estarem aqui outra vez na casa de Deus, para assim então finalizarmos o sábado na presença dele. Amém? Amém. Abram as Bíblias no livro de Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 45. Virou um pouco grato. 55. Isaías 55. Bíblia aberta. Bíblia aberta, olhos fechados. Mais uma vez, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, a palavra está aberta. Iremos abordar um assunto importante, um assunto que fala de eternidade, dos céus, de salvação. Queremos te pedir a continuidade da tua presença em nosso meio. Nos ajuda. Faz claro a tua palavra na nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo 55, verso 6, está escrito assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aí colocou ali, fechamento da porta da graça. É a oportunidade de salvação. Ainda ontem no pequeno grupo falávamos um pouco sobre isso. E eu pergunto a vocês, se Jesus viesse hoje, de que maneira vocês estariam? Aptos para ir para os céus? Ou ainda faltam alguns ajustes finais? O fechamento da porta da graça é um evento que ninguém sabe o dia e nem a hora, assim como a volta de Cristo. Temos sinais, sabemos dos sinais. Um dos sinais que indica o fechamento da porta da graça, quando as pragas começarem a cair. Porém, as pragas é depois que a porta da graça já se fechou. Então, você precisa estar preparado antes também. Ainda domingo falávamos sobre as pragas, foi? Fechamento da porta da graça. Esse texto que acabamos de ler de Isaías, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, fala também sobre isso, sobre a oportunidade de salvação. O pastor conta a história de que ele estava pregando, fazendo uma semana de oração, e ao final do culto uma jovem de 16 anos, tinha uma vontade enorme de entrar no mundo da moda e ser modelo e algo desse tipo, mas ela contava a história dela ao pastor, uma história não boa, uma história de que ela nasceu na igreja, porém não estava bem com Deus, e queria alguns conselhos do pastor para reatar os ânimos com Cristo. E o pastor ouviu, aconselhou, leu textos, orou com ela. Passado 3 anos, ele pregando em uma outra igreja, ele encontra com ela. Ao final do culto, ela procura ele outra vez e ela repete a mesma história, que ainda não estava bem espiritualmente, que queria ter um reajuste com Deus, queria ajustar sua vida com Deus. E o pastor ouve, lê textos bíblicos para ela, para animá-la. Ele ora com ela e ela vai embora. O pastor encontra-se, depois de mais de 2 anos ou 3 anos depois, em um outro lugar de novo, pregando, e ele encontra com ela. Ela já agora mais madura, e a vida dela encontra-se do mesmo jeito. O pastor, como ele ouve, ele joga um pouco duro nela. Foi duro com ela. E ela chora, porque ela reconhece
E o pastor mais uma vez ouve, aconselha, lê textos bíblicos, e aquela moça foi embora. Passado algum tempo, o irmão dela liga para o pastor e informa ao pastor que aquela jovem, ela havia falecido, ela tinha morrido. Ela tinha se envolvido com um homem que era pagodeiro, usuário de drogas, gostava muito do crack. Ela também se envolveu no crime, usava o crack, estava grávida. Esse homem, em chegar em casa, encontrou ela grávida, e ele, alucinado com tanta droga, matou ela com cadeiradas. E uma cadeira esmagou ela. Foi assim a morte dessa moça. O fato é que ela foi 1, 2, 3, 4, 5, talvez mais vezes, não só com esse pastor, mas também com outros. Humanamente falando, a porta da graça não se fechou para essa moça. A oportunidade ela teve? Sim ou não? Sim. Teve. Ela aproveitou as oportunidades? Não. Ela voltava, queria outra oportunidade. Porém, chegou um momento que a oportunidade se fechou para ela. O texto de Isaías 55, 6 que lemos: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, ele refere-se também a isso, é abrindo os nossos olhos para isso, porque você não sabe até quando você estará com vida. A porta da graça é algo que nem eu nem você sabemos quando que ela se fecha. Sabemos que vai se fechar. Sabemos que o Espírito de Deus deixará de agir nos homens maus também. Porque se o mundo está revirado, você imagina quando o Espírito de Deus deixar de agir nos corações desses homens. O Espírito Santo ele não se retirará da terra, ele se retirará do coração desses homens e permanecerá com os filhos de Deus. Vocês imaginem agora um homem que não tem um pensamento bom, mas que o Espírito de Deus o controla ainda, para que ele não seja pior ainda, quando o Espírito de Deus se retirar. Quanta tragédia que Satanás não vai fazer nesse mundo através de homens que não se entregaram a Cristo, não é? Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos para Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, verso 34. Acharam? Amém? Amém. Posso ler? Lucas 13, 34 diz assim: Jerusalém, Jerusalém, queimadas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junto os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não quisestes. É um texto de apelo do próprio Deus falando para Jerusalém. Agora você imagina você trocar esse nome Jerusalém, Jerusalém, pelo seu nome. Quantas vezes eu quis reunir você? Quantas vezes eu quis ter um encontro com você? E você não quis. E você não quis saber de mim. Filho, a porta está aberta. Eu quero ter uma conversa com você. Eu estou dando uma oportunidade a você. E o tempo passa rápido. Parece que às vezes está demorando para Jesus voltar, mas não se engane, o tempo passa rápido. Quando você menos esperar, creio eu, em nome de Jesus, Jesus já voltou. Amém? Jesus já voltou. E eu repito mais uma vez, é um pouco perigoso quando algumas pessoas falam que Jesus já voltou para aquele que já morreu. Por exemplo, fulano morreu, mas Jesus já voltou para ele. Isso é um pouco perigoso. Não é que ele morreu e Jesus voltou. É que como a morte é comparada com o sono e passa rápido o tempo, para ele, o tempo vai passar assim, né? No estalar de dedos. Mas quando Jesus voltar, ele volta para ele e para nós também. Como Paulo diz, nós, o que estivermos, nós os vivos, os que ficarmos, a esperança é essa, de encontrarmos com o Senhor nos ares, ainda estando vivo. Caso não, nos encontraremos primeiro, não é?
Porque o anjo, nosso anjo, nos levará para o encontro com o Senhor nos ares primeiro, depois os vivos virão. Mas Jesus faz esse apelo: Jerusalém, Jerusalém. E aí você imagina ele chamando pelo seu nome. Quantas vezes eu quis conversar com você, quantas vezes eu enviei algumas pessoas para lhe dar algumas orientações a respeito do estilo de vida que vocês estão vivendo, e vocês não quiseram me ouvir. Quantas vezes? Quantas oportunidades Deus nos já deu? E é interessante que os pecados que nós cometemos esse ano, eles são diferentes do ano passado? São diferentes do ano retrasado? São pecados repetitivos. E na maioria das vezes, quando faz a transição de um ano para o outro, no início do ano, ano novo, aí nos ajoelhamos e fazemos promessas, e planos, e sonhos, de vários tipos de coisas: físico, espiritual, financeiro, familiar. E é interessante que isso no dia 1º, no dia 2 de janeiro já esqueceram, no dia 3 já era. Os que vão muito, talvez só janeiro. Fevereiro já começa a festa da carne, que é o que estamos agora, é o carnaval. Aí ele não lembra mais mesmo. E todos os anos Deus age de misericórdia para conosco. Pedindo misericórdia, Deus nos concedendo. Pedindo perdão, Deus nos concedendo. Mas repetindo sempre os mesmos pecados. Isso é grave, isso é sério, porque a porta da graça vai se fechar. Chegará um momento que você vai querer pedir perdão e não mais terá chance de ser perdoado. Vai querer ir aos pés de Cristo, que Ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Quando pegamos a palavra de Deus, encontramos mais de 2.500 textos falando só a respeito da volta de Cristo. Praticamente em todas as páginas, é meio que quase isso, você encontra um texto com referência à volta de Cristo. Então Jesus está o tempo inteiro falando assim: olha, estejam atentos à minha palavra, porque eu voltarei. Amém? Amém. Eu voltarei para buscar vocês. É só um pouco mais. Só um pouco mais. Então a porta da graça, ela tem 3 maneiras de se fechar. Ela se fecha profeticamente, quando ela vai se fechar normalmente. Ela se fecha para quem morre, e ela também se fecha para aqueles que continuam insistindo em não querer saber de Deus. É aqueles que praticam o pecado contra o Espírito Santo. Isso é um pecado que não tem perdão, segundo a palavra de Deus. Nós vamos ver isso já, né? Vamos para Apocalipse, capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8. E como está o vaso de água? Apocalipse, capítulo 8, a partir do verso 3. Obrigado. Apocalipse capítulo 8, a partir do verso 3. Acharam? Posso ler? Diz assim: veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Esse texto que acabamos de ler, ele refere-se ao fechamento da porta da graça. Todas as vezes que nós estivermos lendo a palavra de Deus, principalmente os livros proféticos, Daniel, Apocalipse, Isaías, quando você vê dizer que um anjo ou que o próprio Miguel ficou-se em pé, é final de sentença, é final de juízo. Sentou-se, inicia-se o juízo. Aqui diz que o anjo ficou em pé, finalizou alguma coisa. E o outro anjo, ele vem e toma o incensário, enche do fogo do altar e atira para onde? Para a terra.
e houve trovões, vozes. Aí os outros 7, eles se preparam para tocar a trombeta, que são as 7 últimas pragas que cairão. Isso significa que a porta da graça acaba de ser fechada. É Jesus dizendo: está feito, está separado os bodes das ovelhas, os cabritos das ovelhas, os meus estão separados, estão selados. Agora ele avisa e dá ordem, e os anjos lançam as pragas sucessivamente. E como falamos no domingo passado, as pragas elas terão uma durabilidade de um ano aproximadamente, não é? Não é um tempo curto para tanto sofrimento. E lembre-se que enquanto a segunda, terceira, quarta cair, os sofrimentos das outras anteriores estarão rolando aí. Não será fácil, mas o povo de Deus será protegido. Amém? Amém. O povo de Deus não será atingido, porque estarão separados pelo próprio Deus. Vamos para Apocalipse capítulo 15, mais avante. Apocalipse 15, versos do 5 ao 8. Depois dessas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Esse texto aqui, especificamente o versículo 8, refere-se a um dia especial que ocorria lá no período de Israel, uma vez ao ano. Que dia é esse? Dia da expiação, o Yom Kippur. Era um dia que apenas o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos para fazer expiação pelos pecados de todo o povo e purificar os pecados que ocorreu durante todo aquele ano no santuário, fazer uma limpeza mesmo. Só que essa limpeza que ocorrerá será a última. A última é quando o próprio Cristo está no santuário, ele encerra o seu serviço. E agora aqui diz que encheu-se de fumaça e ninguém podia penetrar no santuário, não é? É o Yom Kippur, é o dia da expiação, é o dia da purificação, é o dia que a porta da graça realmente se fecha, começa as pragas a cair, o povo de Deus já foi selado, já foi separado, agora é só aguardar a volta de Cristo. Amém? Amém. E misericórdia para aqueles que não estiverem selados por Cristo. Não será um dia fácil, não serão dias fáceis, não é? Apocalipse 22, 11. Apocalipse 22, 11 é onde diz o seguinte: continue o injusto fazendo justiça, continue o imundo ainda sendo o justo, continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. É nesse momento aqui que a porta da graça se fecha, e não adianta mais você querer mudar de ideia. Não adianta mais você dizer assim: eita, estou percebendo que existe um povo que não está sendo atingido, quero fazer parte daquele povo. Não mais dará tempo, não vai ter mais como, porque já foi separado, e não foi separado por homens, foi separado por Deus. Por isso que algumas vezes Deus ele intervém e diz assim: eu não posso deixar com que o homem tome essa decisão, com que o homem faça isso, porque ele pode mudar de ideia. Quando Noé entra na arca, quem é que fecha a arca? Um anjo. Se Deus deixasse com que Noé tivesse a posse da chave, vamos dizer assim, talvez Noé, ouvindo o clamor do povo, batendo na porta, iria abrir. Mas Deus é amor, mas Deus também é justiça. O povo chamaram ele de louco, ele e a família, e não foi fácil. Quando o anjo fecha, começa a chover? Quando o anjo fecha a porta, começa a chover? Não. Passam 7 dias para chover. Quando o anjo fecha a porta da arca, ainda passam 7 dias para começar a chover. Então imagine agora o povo olhando para eles, trancado naquela arca, sem chover ainda, zombando talvez deles, chamando eles de louco, não é?
chamando eles de louco. Aí depois começa a chover. Aí agora o povo abre os olhos. Aí agora cai a ficha. De sei eles não estavam loucos, não, estavam corretos. E agora eu quero correr para lá. E não tem mais chance. Porque a porta da graça já se fechou. E isso é uma referência clara mesmo ao final dos tempos. Os dias de Noé é uma referência ao que ocorrerá no final dos tempos, só que numa proporção maior, muito maior. Foi um evento mundial, a volta de Cristo também será um evento mundial. Alguns estudiosos estipulam que no período de Noé já existia naquele tempo em torno de 2 bilhões. Alguns chegam às contas de bilhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas. Imaginem 2 anos de habitação, de Adão e Eva até eles. O povo só procriando, obedecendo a ordem do próprio Deus lá, crescei-vos e multiplicai-vos, né? O povo só se multiplicando. E eles não morriam logo como hoje. Demoravam muito para viver. Era muita gente que existia no período de Noé. E quantos se salvaram? 8 pessoas. Olha a proporção. A parábola das virgens, ela cita 50%, 5 prudentes, 5 nécios. É uma parábola. Quando se trata de realidade, o número de perdidos serão muito maiores do que os salvos. E eu tenho que pedir a Deus discernimento para que eu esteja entre os salvos. Não será fácil. Aquele que vem aqui pregar e dizer, vai ser fácil, irmão. Não é fácil. Fácil, o Espírito de profecia diz quando chegarmos nos céus e vamos olhar para trás e dizer assim, como foi fácil ter chegado aqui? É como se fosse aquela corrida, mas você se preparou muito para isso. Ou corrida, ou ciclismo, qualquer esporte, quando você vai e vence e chega em primeiro lugar, você olha para trás e diz, não foi tão, né? O ego também vai lá em cima, porque isso foi tão assim. Mas vocês observam que nem todos chegam lá. Nem todos chegam lá. Só os que estão preparados. E o reino dos céus é tomado por esforços. E aqueles que se esforçarão se apoderarão dele. Vamos para Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Nós estamos falando desse período de fechamento da porta da graça, usando esses textos, e todos eles estão também de acordo com o juízo investigativo. É quando finaliza, é quando é dada a sentença. O juízo investigativo inicia-se lá em 22 de outubro de 1844. Daniel capítulo 12, verso 1 diz: nesse tempo se levantará quem? Miguel, um grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de quê? De angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Aquele que for achado, mas naquele tempo será salvo quem? O teu povo, todo aquele que for achado inscrito na onde? No livro. Amém? Existem livros. Meu nome está escrito lá. Eu não sei de vocês, o meu está. Amém? Diga, o meu também está. Amém. Tenha certeza da salvação. O seu nome precisa estar escrito lá, para que naquele dia você seja salvo. É o que está escrito aqui. O meu nome, o seu nome precisa estar escrito lá. Já imaginou? Vai dar uma vasculhada lá e não encontrar o seu nome? O negócio é sério. Isso aqui não é analogia, isso aqui não é parábola. Estamos falando de algo real. É algo que irá acontecer de fato. Se você acredita que Jesus vai voltar, ele vai voltar. Se você não acredita, ele vai voltar. Porque a volta dele não depende da sua crença ou não, mas é uma promessa que ele fez e ele vai cumprir. Amém? O fato é que eu preciso, de uma maneira ou de outra, estar sabendo. Ah, você ouviu falar que ele vai voltar? Ouvi. Pronto. Agora é você crer ou não crer. É seguir ou não seguir. Vamos para Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Eu falei que existem 3 maneiras da porta da graça se fechar.
Já falamos sobre uma. De toda maneira natural, profeticamente, ela irá se fechar mesmo. Vamos para Lucas e ver a segunda maneira pelo qual a porta da graça também se fecha. Lucas 12, e o verso 10. Lucas 12, 10. Diz assim: posso ler? Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será o quê? Perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Algumas pessoas dizem assim: falei até Alexandre, todos os anos os pecados são os mesmos, pedimos perdão, Deus nos perdoa, daqui a pouco cometemos outro pecado. Mas não é só isso. Não é só isso. Por exemplo, eu estou falando aqui, estou pregando, o Espírito Santo está trabalhando aí no meio de vocês. Amém. Amém. Porém, a mensagem não está chegando por igual a todos aí também. Alguns estão recebendo de um jeito, outros estão recebendo de outro. Talvez uns vão sair daqui se sentindo cheios do Espírito Santo, transformado e renovado e querendo ouvir mais. Outros vão dizer assim: não gostei dessa mensagem, né? Porque ocorre isso. Lembra que a Bíblia diz que quando o Moisés foi falar com o faraó, ele disse assim que o Espírito foi o próprio Deus que endureceu o coração do faraó? Não foi que Deus endureceu, é que ele não se deixou ser levado pela voz do Espírito de Deus. Aí ele trava, ele se fecha. É o que ocorre em todos os sermões, é o que ocorre quando vocês abrem a palavra de Deus. Se você abre com um espírito não de compreensão, um espírito de reverência, ocorre isso. Você lê um texto e você faz se fechar para aquilo e não se abre. O pecado contra o Espírito Santo também é isso: é você ouvir a palavra de Deus e entra por aqui e sai por aqui. Na verdade, você não deu ouvido, você não quis saber do que era que estava sendo dito. Você ouve, mas não ouve. Escuta, passa rápido, apaga rápido a sua memória. Mas há aquela conversão que ela é genuína, que ela é verdadeira, e é aquela que a pessoa realmente ouve, toma uma decisão e muda drasticamente o sentido da sua vida. Ela não está no 360, ela está no 180 na sua vida. 360 você para no mesmo lugar, no 180 você muda de direção. É uma conversão. Conversão é isso, é você mudar de direção, mudar de pensamento, mudar a maneira de agir. E aí eu pergunto: estou eu mudando a maneira de agir quando escuto a palavra de Deus? Ou permaneço ainda do mesmo jeito? A porta da graça ainda está aberta, porém não sabemos o dia que ela irá se fechar, mas ela vai se fechar. E quando ela se fechar, acabou-se a oportunidade de salvação. Não adianta mais você querer correr atrás de algo que você não irá mais obter. Continue o justo fazendo e o injusto, injustiça. Deus é misericórdia, Deus é amor, mas Ele é justiça. Lembrem-se disso. Ele faz a parte dele, Ele já fez a parte dele. E ainda é interessante quando nós vamos lá para Jeremias 2,9. Eu gosto da versão da Bíblia Viva, né? Ele diz assim: pois eu, Senhor, vou insistir com vocês, vou insistir, vou continuar insistindo, e até com seus descendentes eu vou continuar insistindo, diz o Senhor dos Exércitos. Veja que Deus, somos rebeldes, ingratos, irreverentes. Ele pede para fazer uma coisa, nós fazemos outra, mas Ele diz assim: mas eu não vou desistir de vocês, e até com seus filhos e os filhos dos seus filhos eu vou continuar insistindo, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, o pecado contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. E aí você pode estar se perguntando aí: será que eu pequei contra o Espírito Santo? O fato de vocês já estarem aqui hoje na igreja é porque vocês ainda estão dando a voz, dando ouvidos à voz do Espírito de Deus. Amém. Se você foi quem tomou a decisão de vir, mas eu não acho que foi por você. O Espírito fala com você.
Ah, eu fui convidado por alguém. Sim, mas alguém usou para convidar você. Você também deu ouvido, você está aqui. É aquele estágio em que algumas pessoas, não sei se chama de serial killer, não sei como é que se chama, que ele chega num estágio assim tão grave mesmo, que eles matam as pessoas como se estivesse fazendo nada. É aquele homem que mata boi lá no matadouro. A profissão dele é matar um carneiro, é matar, né? É tão natural para ele fazer aquilo, matar, que não acontece nada. Eu fui ver uma vez para mais nunca na minha vida. Uma vez eu fui tentar ir lá no matadouro ver como é que se mata um boi. Misericórdia, nunca mais eu quero ver isso. Aí vocês agora imaginem como é que ocorria lá no período do santuário, quando alguém pecava, que o próprio Deus, ele deu a ordem a Moisés, dizendo assim: quando alguém pecar, tem que pegar um cordeirinho, e é o melhor. Eu não quero um cordeirinho qualquer, é sem mancha, sem mácula, sem defeito. Vai trazer até o santuário, vai fazer as suas orações na cabeça do animal, em símbolo, simbolizando a transferência dos pecados da pessoa para o animal, um animal inocente, que não tem nada a ver com os nossos pecados, e ele mesmo é quem vai imolar o animal, é quem vai sangrar o animal, que é para ele sentir o peso do pecado. Vocês acham que o santuário cheirava? Era gostoso o cheiro lá dentro, apesar que tinha incenso, tinha aromas, mas o sangue, quando ele apodrece, cheira bom? Não. Mas era essa a ideia. Era Deus querendo passar a mensagem para o povo de que o pecado não cheira bem. O pecado não tem um bom cheiro. Pode até ter uma aparência gostosa, a aparência, mas as aparências e é passageiro. Quando você menos espera, acabou. Para quem já foi para festas, para quem já curtiu, vocês sabem, a noite passa rápido, e quando amanhece você está com os olhos vermelhos. Para quem está com muito álcool no sangue, bêbado, muita dívida, muita gente compra roupa nova só para ir para aquela festa, parcelada para 10 vezes, e quando termina a festa está cheio de dívida, não é? E o cantor foi embora com o dinheiro. É isso que ocorre. O pecado, ele nos engana. É como se Satanás estivesse brincando com os filhos de Deus, como se fossem marionetes. A pessoa fica cega, ela não consegue abrir os olhos para a realidade, ela cega mesmo. Na igreja, assim como o Apocalipse fala lá da sétima igreja, existe também 3 classes de pessoas. Talvez até aqui agora existem 3 classes de pessoas: os que são quentes, os que são frios e os que são mornos. Mas na volta de Cristo só haverá quantas pessoas? Quantas classes de pessoas? 2: os quentes e os frios. Se você está na classe dos mornos ou do frio, Deus te misericórdia. Sai dessa mornidão, sai dessa frieza, em nome de Jesus. Precisamos dar ouvido à voz do Espírito Santo. Nós estamos aqui há quanto tempo, Pai? 14, 15, 16 anos? 16 anos? Fevereiro, dia 26 agora de fevereiro, faz 17 anos. Já estamos ficando de maior. 17 anos. O tempo passou rápido, Wesley? Não é? Rápido demais. Às vezes eu olho para a Flávia aí também, eu estou me sentindo velho. Grandona. Não é? Então, o tempo passa rápido. Vocês imaginem aí agora, você hoje, dizendo assim: não, a mensagem é importante, temos que tomar uma decisão, mas eu ainda não estou preparado. Eu quero dizer uma coisa: não é você que deve estar preparado, você tem que permitir que o Espírito Santo entre em você e torne você preparado e apto para ir para os céus. É Ele quem mexe, quem gorila em nossos corações. Você não consegue fazer nada, você só precisa permitir, só precisa abrir a porta do seu, que é a mente, não é o coração, é a mente, né? Abrir a porta dos nossos corações. Vamos para Lucas capítulo 12, ainda, verso 16, só ir mais avante, verso 16 ao verso 21.
finalizar com esse texto. Lucas 12, do 16 ao 21. Lucas 12, do 16 ao 21, diz assim: lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei, pois? O que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem? O que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Aqui é outra forma de a porta da graça se fechar para uma pessoa. É quando a pessoa morre. E você não sabe mesmo de fato quando isso vai ocorrer. Também não sabemos. Talvez estamos agora aqui, todo mundo bem, se sentindo bem, e quando acabar o culto, você sabe se quando você for para casa, você vai chegar lá com vida. Não estou adorando a morte de ninguém, mas essa é a realidade. Já aconteceu isso com várias pessoas, de acabar o culto, sair, e logo ser morto. De alguma forma, é uma dor de cabeça forte que dá, e a pessoa vai ali, dá um AVC ou algum tipo, morre, escorrega, bate com a cabeça no meu filho, também morre. São coisas aparentemente simples, mas que levam a uma tragédia enorme. Por isso que a decisão de aceitar a Cristo é agora. Não vou dizer nem hoje, é agora. Porque quando você morre, mas se morrer preparado, se morrer em Cristo, a história é outra. Quando Jesus voltar, com toda a sua comitiva angelical, você irá ouvir o som das trombetas, e ouvirá o seu nome sendo chamado pelo próprio Cristo. Amém? Aí você será levantado, o seu anjo tomará você pela mão e será levado ao encontro com o Senhor nos ares. Que cena maravilhosa! Que cena maravilhosa! Se você talvez fechar os olhos e começar a imaginar isso, é muito mais do que isso que você imaginou. Porque os nossos olhos, nossa mente não consegue ainda compreender a grandiosidade do que Deus já tem preparado para mim e para você. Amém? Não consegue. E eu quero finalizar contando uma história de um homem que convidou um pastor para ir à sua fazenda para mostrar tudo o que ele tinha. De fato, era um homem muito rico. E o pastor foi lá com o intuito de pregar, falar um pouco de Deus para ele. E assentados falando com o homem, disse assim: você quer conhecer minha fazenda? Vamos dar uma volta. E ele pega um carrinho 4x4 de Giovanni, dá uma volta pela fazenda, mostrando tudo, e leva ele para um alto assim na fazenda, uma serra que tinha. E lá em cima ele chama o pastor e diz: pastor, você está olhando lá na frente? Está vendo todas aquelas fábricas? O pastor disse: estou. Disse: é tudo meu. Ali tem mais de 1000 funcionários. São todos meus funcionários. Aí ele leva para o outro lado e diz: está vendo agora para o outro lado aqui? Está vendo todas aquelas terras, gado? É tudo meu. E mostra os 4 cantos, os 4 pontos cardeais. O homem de fato era muito rico. Muito rico. O pastor ainda jovem, ele olha para aquele homem diante de tanta riqueza e diz assim: pastor, de fato você é um homem muito rico. Você me mostrou os 4 cantos aqui e tudo isso é seu. Não conseguimos nem alcançar com as nossas vistas, perdemos de vista tanta terra que você tem. Mas eu lhe pergunto uma coisa: o que é que você tem nessa direção? Nessas direções você tem muita coisa, mas o que é que você tem reservado nessa direção? E o homem fazendeiro, aquele homem grandão, barba grisalha, já cabelo também grisalha, não consegue falar nada para o pastor. Ele só chora. Chora de encharcar a barba. E na maioria das vezes, irmão, isso acontece também conosco.
Podemos até não ter a riqueza que esse homem tinha ou tem. Podemos não ter muita coisa nessa terra, nessas direções, mas se tivermos guardando tesouros nessa direção, pode ter certeza que seremos os homens e as mulheres mais ricas de toda a face da terra. Amém. Amém? Porque esse é o tesouro que Deus quer que eu e você venhamos a ter. É nos céus, não é aqui na terra. Eu vou pedir a Saulo para soltar um vídeo. Eu não vou cantar, mas eu quero que vocês prestem atenção. É uma canção entoada, se não me engano é Evelyn, esqueci o nome do outro, mas é um dos pioneiros do adventismo no Brasil. Fez parte do Araújo do Rio há muitos anos. Pode soltar. Enquanto vocês ouvem essa canção, meditem em tudo que foi dito e entregue sua vida ao Senhor. Vou aumentar. Quantos são teus afazeres que desgraças em Jesus? Desprezas o estudo e oração. Ou estarias pronto e repleto de emoção, se tu hoje te encontrasses com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São meus lábios louvor, me convida ao amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por ter. Acontece, é ao vivo. Vamos ficar em pé. Deu para sentir a mensagem que a moça quis transmitir. Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Você ia querer sentir alegria ou ia querer se esconder? Esses serão os dois sentimentos que haverá na volta de Cristo. Feche seus olhos e juntos vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Nosso Pai, graças te damos pela preocupação que o Senhor tem conosco, pela mensagem que o Senhor nos traz a cada manhã de sábado, a cada dia, a cada instante das nossas vidas. Nos auxilia, nos ajuda, nos encoraja para que possamos ser filhos teus de fato e de verdade, para sermos mensageiros teus, e que a palavra do Senhor não venha permanecer apenas aqui dentro, mas que ela venha se expandir para os quatro cantos dessa terra de uma maneira poderosa, para que a tua volta seja abreviada. E o Senhor usa a cada um de nós. O Senhor tem a nós como instrumentos nas suas mãos, que possamos permitir a ação do Espírito Santo na nossa vida, para que possamos naquele dia nos encontrarmos com o Senhor e vivermos eternamente nas mansões celestiais. Nos ajuda, Pai, que isso não seja apenas um sonho, mas que seja uma realidade nas nossas vidas diariamente. Hoje e sempre, por Jesus te peço.
Amém. Amém.